que é a palavra de Deus, a salvação. Não deixa cair não, não deixa cair não, né? Eu também quero louvar. Glória a Deus. Aleluia. Será que você já imaginou como será naquele dia? Glória a Deus. Quando você entrar lá no céu, do lado de Jesus, como será? Será que você já pensou? Isso que vai te falar. Quando olhar bem dentro dos teus olhos e disser teu nome nomear, valeu a pena esperar, valeu a pena confiar e a sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer. Aleluia. E por Jesus é que sofrer. Naquele dia você vai dizer: meu Deus, valeu. Será que você tem noção do que para você está preparado? O que o ouro não viu e ninguém jamais contou, e a mente humana não imaginou. Aleluia. E não há felicidade maior, nem prazer que possa assim ser comparar, como tocar no rosto de Jesus e receber aquele abraço. Valeu a pena esperar, valeu a pena confiar e a sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer e por Jesus é que sofrer. Naquele dia você vai dizer: meu Deus, valeu. Glória a Deus. Será que você já parou para pensar que está tão perto este dia? Glória a Deus. É hora de se preparar e de sua vida santificar. Jesus está voltando e Aleluia. a igreja vai viver o momento mais lindo da sua história, pois o céu está preparado, pronto para cantar sua vitória. Valeu a pena esperar, valeu a pena confiar e a sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer e por Jesus é que sofrer. Naquele dia você vai dizer: meu Deus, valeu. Glórias a Deus. Aleluia. Naquele dia vamos ver o rosto de Jesus, tocar no rosto de Jesus, ver Pedro, ver Paulo, né, todos os apóstolos, né? Vai ser maravilhoso, irmãos. Eu quero ler aqui no livro de Mateus, o capítulo é o 11, o verso é o 28, 29 e 30. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 11, verso 28, 29 e 30. Vocês encontraram? Amém? Amém. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Salmo 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Capítulo 11 de João, ele começa com a mensagem de João Batista escrevendo, mandando dois dos seus discípulos. João estava preso, mandando perguntar a Jesus se ele era o Messias que havia de vir.
E Jesus responde para aqueles emissários: diz para João o que vocês têm visto, né? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e o Evangelho é anunciado às todos. A resposta que ele deu, né, lá do que João entenderia que aquele era o Messias que estava falando, né? Mas foi uma resposta bem enfática para João: sim, João, eu sou o Cristo prometido pelos profetas, eu sou o Cristo anunciado por Isaías, eu sou o Cristo anunciado, né, desde a fundação do mundo. Porque quando o homem pecou, o pecado entrou no mundo, o homem perdeu a sua perfeição, a sua semelhança, não totalmente perdeu a sua semelhança com Deus, mas precisaria que viesse, né, aquele que morreria por toda a humanidade para resgate. Mas primeiro veio a lei de Moisés, preparar o caminho daquele povo que saiu do Egito até chegar na terra de Canaã. E lá foi instituída a lei de Moisés. Só que Cristo é a nova lei, a nova aliança. Só que os judeus, os fariseus, as autoridades judaicas não aceitavam Cristo. E Cristo aqui nesta passagem, ele está refutando, ele está dizendo que a lei de Moisés era um jugo pesado, era um jugo desigual, era um fardo pesado. O que é um jugo? Um jugo nada mais é do que uma peça de madeira que une dois animais. Quem é da roça, não sei se alguém já viu, é uma peça de madeira colocada entre dois animais, os animais andarem juntinhos para arar, para fazer o serviço na terra, né? E ali nenhum ia nem para frente nem para trás, eles seguiam juntos. Mas a lei era muito pesada para se carregar, porque a lei exigia muitas coisas, né? E Jesus já tinha vindo para cumprir a lei. Aleluia! Jesus já estava cumprindo a lei, não abolindo a lei, mas cumprindo a lei. A partir da morte dele, estaria sendo feita uma nova aliança. Jesus estava falando isso. E sobre o fardo, o povo carregava um fardo muito pesado, porque os fariseus e as autoridades da época, eles colocavam coisas, preceitos, né, sobre a lei, sobre o povo, que o povo não conseguia carregar. Então o povo andava muito triste, andava muito sobrecarregado. E aí Jesus diz estas palavras, mas também nós podemos aplicar isso no ministério de Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele aliviou o fardo e tirou o jugo de muitas pessoas pelo ministério dele. A Bíblia vai dizer que vários milagres foram operados por Jesus. E há muitas, irmãos, muitas coisas, muitos problemas, muitas doenças que são jugo de Satanás. Muitas doenças são demoníacas. E se quebrando este jugo de Satanás, a doença vai embora, a grande maioria. Então Jesus curava muito coxos, aleijados, surdos, expulsava ali aqueles demônios. Foi assim com o endemoniado de Gadareno. A Bíblia diz que Jesus ia passando pelaquela cidade chamada Gadara, e ali havia um homem, né, endemoniado, possesso de demônio, que ninguém conseguia prender aquele homem, nenhuma corrente conseguiria segurar aquele homem, porque aquele homem estava com a legião de demônios, né? A Bíblia diz que a legião só se sai com jejum e oração. Ou só oração não expulsa. Mas ali estava aquele que venceu a morte, que venceria a morte e o inferno, que é Jesus. E quando aqueles demônios veem Jesus de longe, eles se perguntam: o que é que você quer comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, eles diziam que não era chegada a hora de Jesus, porque eles sabiam sobre as leis dos profetas. Satanás, ele tem entendimento bíblico. Foi por isso que ele tentou Jesus no deserto.
com a própria palavra. Mas como é que ele vai vencer a palavra se Jesus é a própria palavra? Não tinha. E aí o que acontece? Jesus chega para aquele homem e expulsa aqueles demônios, e aquele homem fica sarado, e aquele homem vai, a Bíblia diz que aquele homem não vestia roupa, e aquele homem vai agora, veste roupa e vai para o templo, e vai para a sua cidade, e vira um missionário. Ele começa a falar de Jesus, que Jesus salvou ele. Primeiramente ele pede para seguir a Jesus. Jesus disse: não, vá, volte para a sua cidade, né? Então ele volta e veste sua roupa, começa a viver sua vida social normal. Ou seja, Jesus quebrou o jugo. Aleluia! Quebrou o jugo e aquele homem seguiu. A Bíblia vai dizer também que tinha uma mulher, né, do fluxo de sangue. Aquela mulher havia 12 anos sofrendo do fluxo de sangue, uma doença não comum, mas a Bíblia diz que quando ela toca em Jesus, na orla, no manto de Jesus, ela é curada. Ou seja, é mais uma vez o jugo de Satanás desfeito da vida. A doença, aquela enfermidade maligna é expulsa do corpo daquela mulher, e aquela mulher está glorificando a Jesus. A Bíblia também diz, fala do surdo, da cura de um surdo gago, onde Jesus cospe na terra, cospe na mão, melhor dizendo, e põe na língua do gago e diz a palavra que a pastora adora dizer: éfata, né? E quer dizer abre-te. E a língua, e aquele homem voltou a falar normalmente. A Bíblia também fala de Zaqueu, publicano. Os publicanos, eles não eram pessoas bem vistas na sociedade, porque eram cobradores, eram homens. Ele era um homem rico, mas era um homem pequeno. E a sua estatura, né, pensando eu, era motivo de zombaria. Mas ele desejou ver Jesus, e trocar. Ele era rico, irmãos, mas ele não se sentia feliz. A felicidade não consiste em riqueza, a prova está aí. E a Bíblia diz que Zaqueu ouve falar de Jesus, das maravilhas que Jesus faz, e quer ver Jesus. Só que a estatura dele era tão baixa e a multidão não permitia que ele visse Jesus. Então ele segue à frente, sobe numa árvore e diz: não, daqui eu vou ver, pelo menos eu vou ver Jesus. Mas só que Jesus naquele dia já tinha marcado o encontro com ele e ele não sabia. É a primeira vez que Jesus olha para cima e diz: olha, desce, Zaqueu, porque não é daí de cima não, é descendo. Desça, que hoje me convém pousar na tua casa. E aí depois que Jesus começa a explicar o evangelho a Zaqueu, Zaqueu se arrepende e diz: olha, eu vou devolver quadruplicamente tudo aquilo que foi que eu tomei de alguém. E aí aquele homem segue a sua vida agora, né? E Jesus quebra mais uma vez mais um jugo, tira mais um fardo pesado, porque aquele homem roubava as pessoas, né? A Bíblia fala do paralítico de Betsaida também. A Bíblia fala também de outros milagres. Mas também a Bíblia fala, né, que Jesus, ele fez a sua grande comissão, os 12 discípulos, e ali ordenou que eles fossem e curassem os enfermos, os leprosos, né, expulsassem os demônios, batizassem aqueles que crescem. E ali eles foram e voltaram alegres, porque os demônios se sujeitavam ao nome de Jesus. E esses discípulos passaram, e os dias passaram, e chegou a igreja atual. E hoje o nosso papel é o papel que Jesus fez, é o papel que os discípulos fizeram, é esse de ir, de salvar, de batizar, em nome de Jesus, expulsar os demônios, curar os enfermos. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente, todos nós somos pecadores, todos nós pecamos, né? Eu vim do mundo,
Talvez tenha alguém aqui que não veio do mundo, mas eu vim do mundo. Eu sei como é estar no mundo. O mundo não tem, né? O mundo, eu falo sistema, não é a obra de Deus. O mundo, ele só tem coisas para a destruição do homem. Satanás, ele tem maneiras de atrair o homem para depois destruir. A Bíblia fala que nós nascemos já, né, com a corrupção, com o pecado. Eu costumo comparar o nascimento do homem, né? Ele já nasce já como se fosse com a mochilinha nas costas. E ao passar do tempo, ele vai acumulando coisas naquela mochilinha. O homem sem Deus, ele só pensa nas coisas do mundo. Ele vai acumulando coisas ali naquela mochilinha dele, digamos assim, uma mochila, né? E aquela mochila vai pesando com o passar do tempo. E aí a gente vai crescendo, chegando na fase de adolescência, chegando na idade jovem, na idade madura, e chega ao ponto que nós não suportamos mais carregar esta mochila. É aí que Jesus chega para nós e diz: olha, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Eu estava cansado, eu estava oprimido, e vim até Jesus, e Jesus me aceitou. Ele disse: agora, Elias, ande comigo. Olha, o meu jugo é esse, olha, é a palavra, é a verdade, mas não é pesado, ele é igual. A gente vai andar lado a lado, mas você vai usufruir das bênçãos dessa terra e das bênçãos futuras. Se você me seguir, se você andar do meu lado, você receberá a coroa da justiça. E ele disse: Jesus, eis-me aqui. Mas eu achava que servir a Jesus era fácil, mas servir a Jesus não é muito fácil. Sabe por quê? Porque nós temos uma natureza inclinada para as coisas deste mundo, e Satanás sabe disso. Satanás todo dia tenta inflamar o curso da nossa natureza para que nós pequemos contra Deus, ou nós nos esfriemos na fé, como assim a pastora falou, como assim a igreja de Laodiceia estava rica, estava cheia de posses, mas Jesus disse: olha, vocês que não são quentes e não são frios, vocês são mornos. Quem dera que vocês fossem frio ou quente, mas como é morno, vou me partir da minha boca. E ali Jesus me trouxe para os teus caminhos, e foi me limpando, e foi tirando aquilo que é ruim, e eu andando, caminhando com Jesus. Mas chegou um momento da história que eu fraquejei na fé, mas Jesus disse: não, olha, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, é de Deus. Não importa o que você fez, é como foi falado aqui, não importa. Jesus, ele nos ama, e esse amor não tem explicação. Muitas vezes vemos os traficantes por aí matando, roubando por conta de droga, e daqui a 2, 3 meses vemos eles lá, até que sabe, pregando, dizendo: Jesus, como é isso? Este homem matava, este homem roubava, mas o amor de Jesus é para todos, é para traficante, é para matador, é para prostituta, é para ex-gay, é para todos o amor de Deus. A Bíblia vai dizer que Paulo, ele perseguia os cristãos, ele era judeu, da religião, da seita judaica, ele não aceitava o cristianismo, ele recebeu cartas para perseguir a igreja, prender os crentes e até, quem sabe, matar. Mas Jesus disse: hoje eu vou ter um encontro com você, Paulo, e vou te mostrar que você está perseguindo a igreja errada, está perseguindo o povo errado. E aí a Bíblia diz que um clarão vem sobre Paulo, e Paulo cai e fica cego. E quando ele fica cego, Jesus aparece e pergunta: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? E ele diz: quem é que fala? Eu disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues?
segue. E aí Jesus fala para Paulo: vai em tal lugar, que lá já mandei alguém para orar, para receber, você receber a tua cura, e você será batizado, e você irá pregar o meu evangelho, e você vai ver o quanto você vai sofrer por causa do meu evangelho. E a Bíblia diz que lá Jesus agora fala com o profeta, e o profeta diz, o sacerdote, melhor dizendo, a época diz: Jesus, o Senhor não sabe quem é este Paulo? Este Paulo é o que persegue a igreja, que manda matar os cristãos. Mas Jesus disse: para mim ele é um vaso escolhido. Para mim ele é um vaso escolhido. Vai lá naquela rua, vou dar um endereço a você, para você ir lá e orar por ele, sarar a visão dele, e você batiza. Então é assim, irmãos, a vida nossa vai se passando, e nós vamos acumulando coisas, nós vamos acumulando peso na nossa alma. Eu falo peso, quando eu falo peso, é na nossa alma, é na nossa mente. Chega um ponto que muita gente não consegue. Hoje, no século 21, a doença do século é a depressão, que está atingindo muita gente. Por quê? Porque está acumulando muitas coisas na mente, é muita coisa ruim que está vindo por aí, e as pessoas acumulando coisas, está ficando pesado. Mas a palavra que a igreja tem que pregar é essa: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Toma o jugo de Jesus, que é igual, não é pesado. O fardo de Jesus, ele não é pesado, embora Satanás pareça, faça parecer que é pesado seguir a Cristo, mas pior é ser Cristo. Hoje eu fui perguntado: mas só Deus sabe, o que nós temos passado, que cada um de nós aqui temos passado para estar na presença de Deus. Alguém nos pergunta: mas você não é crente? Era para estar desfrutando de bênçãos sobre bênçãos. Mas Jesus não nos chamou só para desfrutar das bênçãos do reino, mas também para padecer pelo reino. Por quê? Porque o reino tem um inimigo, o inimigo das nossas almas. Ele não quer nos ver fazendo a obra de Deus. Ele quer ver, sim, o crente parado, porque antigamente ele matava o crente. Hoje ele quer que o crente fique parado, porque você sabe, se ele matar, vai crescer mais. Então o que é que ele faz? Ele introduz sua doutrina no meio da igreja, introduz seus costumes no meio da igreja, e o Espírito Santo, o agente, motivador da igreja, aquele que traz as bênçãos, aquele que batiza com o Espírito Santo, aquele que traz a unção na vida do crente, quando ele vê coisas erradas no meio da igreja, como ali na igreja de Laodiceia, ele se afasta e a igreja fica morna. É isso que Satanás quer fazer com as nossas vidas. É por isso que nós devemos estar vigilantes, estar constantes e firmes na obra do Senhor, engajados na batalha como um bom soldado de Cristo, tomando as armaduras da fé, ali em Efésios 6, e indo para a batalha. A batalha é o fronte, dizendo: Satanás, eu estou aqui, você é derrotado, porque Jesus te venceu na cruz, ele venceu por mim. Mas ele muitas vezes vem, mesmo sabendo que é derrotado, ele vem, porque ele sabe da nossa fraqueza, da nossa limitação. Mas nós temos o Espírito Santo que volta e está nos lembrando: olha, vocês são servos do Deus Altíssimo, o Deus dos exércitos. Vocês não são qualquer pessoa, vocês não servem a um Deus de pau, a um Deus de madeira, a um Deus de barro. Vocês servem a um Deus que fala, a um Deus que se movimenta, a um Deus que sustenta toda a sua criação, a um Deus que supre a igreja com as suas bênçãos. Peça que vocês receberão da parte de Deus. Então vocês não são qualquer pessoa, nós não somos qualquer pessoa. Irmãos, para estar aqui esta noite não foi fácil. A noite, a madrugada foi difícil, o dia foi difícil. Só Deus
mas não vou deixar faltar nada. Glória a Deus. Vou te proteger dos seus inimigos visíveis, dos seus inimigos invisíveis, que é Satanás, porque a nossa luta é contra a carne, não é contra a carne, contra os principados, mas há pessoas que Satanás usa assim, né? E esse Jesus cuida, vê o coração, é para salvação, mas vai afetar a minha igreja, então peraí, deixa eu cuidar de você. É assim que Jesus faz, né? E Jesus disse: olha, vou cuidar dos seus inimigos visíveis, dos invisíveis, vou cuidar também de tudo que é teu, cuida do que é meu, que eu cuido do que é teu, e assim tem sido, e na hora certa, Deus vai abrir a porta certa, que é para o nome dele ser glorificado, e ele aqui contar como grandes obras Deus tem feito na nossa vida. Temos motivo de sobra para sim sair no domingo, na quarta, na sexta, estar aqui glorificando este Deus, glorificando este Deus maravilhoso. Não é número, irmãos. Eu estava conversando com minha esposa, eu dizia: ainda bem que aquela igreja, quem dera aquela igreja continuasse com 10, 15 membros. Ah, que maravilha estar numa igreja pequena, porque uma igreja pequena não tem vaidade. As pessoas só vão buscar a Deus, só vão ali nos ajudar uns aos outros. Mas quando a igreja cresce ou incha demais, mas a igreja tem promessa para crescer, tem sim. E esse é o meu pensamento, pastor. Eu não quero que a igreja seja pequena, não, mas eu tenho sim que ela cresça com qualidade, que ela cresça com a presença de Deus, que nós, com nossas atitudes, não expulse a presença do Espírito, que hoje age profundamente aqui nesta igreja. Jesus está voltando, igreja, como o hino falou, temos que nos preparar, e a coisa que tem que ser tirada da nossa vida. Satanás tem tentado colocar embaraços na nossa vida, mas temos que chutar esses embaraços e seguir esta palavra, seguir Jesus, dizer: Jesus, aqui está um fardo pesado que eu carregava, eu não quero mais ele. Jesus, eu quero o seu jugo, o jugo do Senhor, eu quero andar lado a lado contigo. Glória a Deus. Aleluia. E Jesus, irmãos, e ali ele segue o seu ministério Jesus. até o dia de cumprir a paixão de Cristo. Aleluia. Os apóstolos com seguimento, e aí este evangelho vem passando de mão para mão, de irmão para irmãos ali, até chegar nos nossos dias. Mas não foi fácil para aqueles apóstolos. Toda a igreja sabe a história deles, de como foi o fim de cada um, né? E esse evangelho, irmão, é um evangelho de poder. Paulo dizia: eu não me envergonho desse evangelho. Muitos crentes se envergonham desse evangelho, de pregar. Anos atrás eu dizia, eu via as pessoas pregando dentro dos ônibus, eu ficava assim: meu Deus, eu não tenho coragem não. Mas hoje, se Jesus me mandar pregar dentro de ônibus, eu vou pregar dentro de ônibus, porque eu sei de onde Jesus me tirou, do lamaçal de pecado, para hoje estar na tua presença. Tem muita gente que não valoriza isso, Mas uma vida com Cristo tem grande valor. Muitos só saberão quando naquele dia, quando a igreja for arrebatada, iniciar o período de tribulação. Os 7 anos de tribulação se iniciará. Muitos só saberão o valor de ser cristão naquele dia, mas vai ser tarde para muitos. Hoje o evangelho é da graça. Hoje não pagamos nada para ser cristãos. Hoje não sofremos nada para dizer que aceitar Jesus tem que fazer isso, tem que pagar penitência, tem que fazer sacrifício. Não é só levantar a mão, professar que Jesus Cristo é o Salvador, mas na tribulação não.
vai ser pago com a vida. Aqueles que quiserem herdar a salvação, vai perder a sua vida, porque o anticristo não vai permitir a pregação do Evangelho e que ninguém adore a outro Deus a não ser Ele. Mas aqueles que quiserem herdar a salvação na tribulação, vai perder a sua vida. E hoje não, irmãos. Hoje nós temos a oportunidade de estar na casa de Deus, de glorificar a Deus, de preparar, de dizer: Jesus, acende a cada dia o meu nome no livro da vida através das minhas obras, né? E preparar, Jesus, anota as minhas obras aí também para o tribunal de Cristo, né? Para o tribunal de Cristo, para aquele dia, as minhas obras não serem de palha, para as minhas obras não serem de madeira, para as minhas obras não serem de ferro, mas pelo menos serem de prata ou ouro, ou seja, para que eu receba o galardão de Cristo. Salvação é de graça, mas unção não, ministério não, manutenção de ministério não, exige renúncia, exige muita oração, exige jejum, exige perder as madrugadas, perder coisas. Uma canção aqui foi cantada, Jesus disse: eu prefiro perder coisas, mas a tua alma eu não perco. Então, para manter ministério não é fácil, manter a unção de Deus na vida não é fácil. Satanás está toda hora tentando oferecer alguma coisa para nós, dizendo: o que é que tem? O que é que tem esse demônio chamado o que é que tem tirado a unção de crentes, de muitos crentes, dizendo: o que é que tem? Está na igreja, está com a Bíblia, está pregando, está se alegrando, mas não está agradando a Deus. E Satanás dizendo: o que é que tem? Isso pode. O importante, Deus quer o coração. Deus é algum açougueiro? Não, Deus quer você de corpo, alma e espírito. Deus fala no Salmo 111. Olha, o salmista fala: eu não porei coisa má diante dos meus olhos. Olha, então nós não podemos ver qualquer coisa. Eu não vou entrar porque isso é assunto de doutrina, é assunto para os pastores, mas temos que entrar pela porta. Só há duas portas: a porta larga e a porta estreita. A larga, ela do mundo, ela conduz o mundo, e Satanás tem tentado colocar essa porta dentro da igreja. E muitos líderes, muitas igrejas já estão aceitando. Mas glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, que tem um povo, tem um remanescente fiel, tem um povo de Deus que não aceita as obras de Satanás, os presentes de Satanás, as ideias mudanas dentro da igreja, que persevera na sã doutrina de Cristo e dos apóstolos. Paulo, ele fala nas suas cartas, ele diz: olha, se vir ainda que seja um anjo com outro evangelho a não ser esse que está escrito, que seja anátema, seja maldição. Ou seja, examinai-vos, o homem a si mesmo, né? Nós temos que examinar as nossas vidas todo dia e perguntar a Deus: Deus, o que é que precisa ser tirado? Deus, o que é que precisa ser saído da minha vida? O Espírito Santo, ele tem ciúmes. Ele fala ao nosso coração, mas muitas vezes a gente está com os ouvidos, porque aquilo que está incomodando o Espírito é bom para a gente, e muitas vezes a gente não quer tirar, e o Espírito está falando, e com o tempo o nosso coração se torna endurecido à voz do Espírito. Por isso que a Bíblia diz: não endureçais o vosso coração quando ouvir a voz do Santo Espírito. Aleluia, Jesus. Esse é o recado de Deus para a igreja esta noite. Glória a Deus. Tremendo, Jesus. Tomai o meu jugo, tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo é leve, Jesus. o jugo é suave. Glória a Deus. Servir a Cristo, irmãos, não é fácil, mas é preciso, porque a história da humanidade, quando Satanás entrou
Ele rompeu o laço que tínhamos, que o primeiro Adão tinha com Deus Criador. Mas Cristo já sabia, Deus já sabia. Mas a Bíblia diz, João 3,16, vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus poderia muito bem, era só 2. Podia manchar esses dois aqui, vou fazer mais 2. Mas Deus disse que amou aquilo que Ele fez. A Bíblia vai dizer que Deus, no 6º dia, Ele fez o homem. No 5º dia, Ele completou toda a sua obra, Ele viu. E aí, no final de cada obra que Deus fazia, Ele disse, e viu Deus que era bom. Mas quando Ele vai fazer o homem, Ele diz, façamos. Aí já não é só o verbo, haja, é façamos. Aí está os 3, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não é igual, é imagem e semelhança. Semelhança na emoção, no sentido de decisão, na forma de pensar. E aí, aquele homem peca contra Deus, mas Deus se apaixonou por ele e disse, e no 6º dia, Deus fez um homem e disse, e viu Deus que era muito bom. Aleluia. Deus é apaixonado por nós, igreja. Deus é apaixonado por nós. É verdade. É por isso que nós caímos, levantamos, pecamos contra Ele, e Ele não desiste, ó a canção, Ele não desiste de você. Aleluia. Ele se importa com você. Glória a Deus. Deus se importa com cada detalhe das nossas vidas. Não deixa Satanás colocar coisas na sua cabeça, na nossa cabeça, dizendo que Deus se esqueceu de nós, que o que estamos passando é porque Deus não quer nós mais, que Deus se cansou da gente, que Deus está fazendo outra coisa. Não! Aleluia. Deus está vendo e está trabalhando em minha situação, na minha situação, na sua situação, na situação da igreja. E no momento certo, as coisas vão acontecer. No momento de Deus, essas paredes vão se abrir, novos crentes irão chegar, novos obreiros irão ser formados Aleluia, aqui. Jesus, eu creio, Espírito Santo. Aqueles que buscam empregos, casas, no momento certo, Deus irá abrir as portas, porque Ele é o que tem a chave de Davi. Aleluia. Fecha, como fechou a porta de emprego para mim. Eu espalhei currículo para essa região metropolitana toda. Ele fechou. Eu disse, não, Elias, eu quero preparar você para a aula. Esse tempo que você vai ficar, né? Lembra do vaso lá na olaria, depois de pronto, tirado da roda, passa pelo processo de secagem. Eu vou te preparar, fazer de você um vaso. Esse tempo é o tempo que eu vou preparar você. E se Deus não abrir a porta, Ele provê todas as coisas do mesmo jeito. Porque Ele abrindo, Ele é Deus. Ele não abrindo, Ele continua sendo Deus. Mas cuidar de nós, Ele não deixa de cuidar. Amém? Passei do tempo, eu quero agradecer a oportunidade. E agradecer a pastora pela confiança. Aleluia, Jesus.